mas quando alguém vai para a UTI é porque a situação é muito séria. E o pior de tudo é que não sabiam o que ela tinha, porque se soubessem, pelo menos a gente já tem um caminho do que poderia ser feito, né? O problema é que ela estava nessa condição e nem os médicos, eles eram muito claros, falou, a gente não sabe o que causou isso na sua filha. E aí eu disse para ele, olha, faça aquilo que o senhor achar melhor. Se tiver algo que como pai eu possa fazer, o senhor me diz que eu vou fazer. Mas eu confio primeiro em Deus e naquilo que o senhor me disser. Ele falou, não, a gente vai continuar observando um pouco mais e se continuar nessa situação, aí sim a gente vai encaminhá-la para a UTI. Falei, tudo bem. Voltei para ficar com a minha filha. Como eu disse, agora já não era mais de hora em hora, era de meia em meia hora, que eles vinham para tirar sangue dela, para ver o nível do potássio. E o potássio, ele traz muita sensibilidade para a pele, quando ele é injetado. E só de tocar na minha filha, ela sentia dores, porque ficava muito sensível ali a região da onde estava sendo introduzido o remédio, o medicamento. E quando eu conseguia acalmá-la, conseguia tranquilizá-la, que ela começava a dormir, eles vinham novamente para tirar sangue dela, e era aquele chororô, a gritaria, e aí eu pedia calma, chorava junto. Imaginem a cena. Isso foi pelo menos umas 3, 4 horas seguidas. Quando eu conseguia acalmá-la, ela vinha, eu acordava ela para tirar novamente sangue. Sem dúvida foi a pior noite da minha vida. Teve um momento que ela virou para mim e perguntou assim, pai, eu vou morrer? Eu disse para ela, olha, não sei se você vai morrer, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus está no controle da sua vida. A gente vai continuar confiando no Senhor. E vamos continuar pedindo para que Ele faça a vontade dEle em sua vida. Por volta das 10 da noite, o médico voltou e disse assim, pai, não tenho mais o que fazer, sua filha vai para a UTI. Daqui 30 minutos, as enfermeiras vêm para buscá-la, prepare as coisas dela aí que ela vai para a UTI. Já pedi, já solicitei uma vaga, já foi deferido o pedido, daqui a pouquinho eles vêm buscá-la para levá-la para a UTI. E aí comecei a organizar ali as coisas da minha filha, tentando não chorar, porque a situação dela era muito séria. E aí organizei as coisas dela, 30 minutos depois veio 2 enfermeiras, colocaram ela numa cadeira de roda e conduzindo-a para a UTI. E eu não sei aqui se todos já tiveram o prazer ou o desprazer de conhecer uma sala de UTI, pelo menos na que a minha filha ficou internada, tinha uma antessala que nós entrávamos, que ali para a gente se higienizar e tal, para poder entrar na sala de UTI. E aí tinha uma porta grande, a médica responsável pela UTI, ela disse, pai, o senhor fica aqui fora por enquanto, daqui 30, 40 minutos o senhor vai poder entrar para ficar com a tua filha. Mas nesses primeiros momentos a gente vai prepará-la, então o senhor não pode entrar. Eu falei, tudo bem, eles pegaram minha filha na cadeira de roda, entraram para a UTI. Eu me recordo, irmãos, que a antessala era mais ou menos o tamanho dessa plataforma, e a porta ali, eu estava ali na porta de entrada, eles entraram com a minha filha, eu vim caminhando para trás, porque tinha umas cadeiras assim, chorando, como nunca chorei na minha vida, e disse ao Senhor em oração a seguinte frase, antes dela ser minha filha, ela é tua filha. Faça na vida dela a tua vontade e não a minha. Mas tem um detalhe, se o Senhor a levar, o Senhor me dê forças para não duvidar do Senhor, para eu não desistir dos teus caminhos e para seguir confiante na tua palavra. E sentei, e chorei, até um momento que eu não podia mais chorar, porque eu tinha que estar bem para estar com a minha filha ali, naquela sala de UTI.
Meia hora depois, 40 minutos, não me recordo exatamente, a médica veio e falou: pai, agora o senhor pode ficar com a tua filha aqui. Irmãos, Deus ele continua falando com o seu povo nos dias de hoje. Ele não falava só no passado, ele fala hoje ainda conosco. O problema é que muitas vezes nós não estamos atentos para ouvir a voz de Deus. Nós temos colocado tantas coisas deste mundo na nossa mente que nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Eu falo isso porque Deus falou na minha mente claramente. Ele disse: você, como homem, como pai de família, sempre quis estar no controle da tua família. Você sempre quis, como homem, ser a base da sua família. Mas entenda uma coisa, meu filho: você sem mim não é nada. Quem está no controle da tua família sou eu. Quem é a base da sua família sou eu. Aprenda a depender de mim, que eu vou te revelar quem sou eu. Deus falou isso na minha mente. Isso, ao mesmo tempo que foi uma mensagem dura para o meu coração, me trouxe paz, porque Deus indiretamente estava dizendo: fique tranquilo, porque da tua filha e da tua família cuido eu. Minha filha estava numa sala de UTI, desenganada, porque ninguém sabia o que ela tinha, mas eu tinha paz no meu coração. Aquela paz que a palavra do Senhor diz que excede todo entendimento. Uma paz inexplicável. Tinha medo de perder minha filha? Claro que sim. Mas a paz, ela ainda era maior do que esse medo. A paz, ela ainda era maior do que qualquer angústia que poderia vir sobre minha vida. Eu disse para minha filha: olha, eu não sei o que Deus quer nos ensinar com tudo isso, mas de uma coisa eu sei: nós vamos continuar pondo em prática tudo aquilo que Deus nos deu. Nós vamos continuar tendo o mesmo relacionamento que nós temos com Deus na nossa casa e na nossa igreja aqui nessa sala de UTI. Nós iremos continuar fazendo os nossos cultos pela manhã, no final do dia. Todos os momentos nós vamos estar orando ao Senhor para que Ele faça a vontade dEle em sua vida. E foi o que fizemos. Vou contar alguns detalhes interessantes para os irmãos e depois vocês julguem se isso é ou não é coisa de Deus. A minha filha ficou internada em um hospital público, num pronto-socorro da cidade, numa UTI infantil, onde as vagas são muito disputadas. Eu não sei como é a realidade da saúde pública aqui de Macaé e de Rio das Ostras. Eu sei da minha cidade, de onde eu vim. É mais ou menos. Lá, a minha cidade, ela é colada com a capital do estado. Então, assim, os principais hospitais estão ali. E o nosso estado ele faz fronteira com a Bolívia. Além disso, as cidades do interior que não têm grandes recursos na saúde, eles vêm para Cuiabá, vêm do Pará, de Rondônia, vem muita gente para ser atendido ali no Mato Grosso. Então, assim, é muito disputado uma vaga numa UTI, especialmente UTI infantil, que normalmente são poucas vagas. No período que a minha filha ficou internada na UTI, ela era a única paciente naquela UTI. Então, ela recebeu toda a atenção daquela equipe que trabalhava na UTI. A minha filha ela fez exames dentro desse hospital que normalmente levam-se 4 a 6 meses para conseguir. Exames que o médico pedia agora e 30 minutos depois a minha filha estava fazendo. A minha filha foi acompanhada pelos melhores médicos que tem em Cuiabá e Várzea Grande. Porque eles, além de trabalharem no hospital público, a maioria deles eram professores no Hospital Federal. Na Universidade Federal. Então os médicos trabalhavam tanto no pronto-socorro quanto davam aula também no Hospital Júlio Miller, que é um hospital federal lá em Cuiabá. Deus permitiu que minha filha passasse por essa situação, mas mesmo passando por essa situação, Deus deu a melhor condição para minha filha estar internada. Minha filha ficou internada cerca de 12 dias no hospital. Depois ali do segundo, terceiro dia, isso a médica depois falando para minha esposa,
que ela estava fazendo ali mais uma lista de pedidos de exame e ela ouviu uma voz, ela não sabia dizer. A voz dizia assim: peça exame de toxoplasmose. Ela contando para minha esposa depois, ela falou assim: Cibele, eu jamais pediria esse exame, mas alguma coisa me impressionou a pedir esse exame. Porque como que os médicos trabalham? Eles veem os sintomas que a pessoa tem e aí eles vão descartando as doenças que não têm aquele sintoma. A minha filha nunca nesse período teve febre. E o principal sintoma de toxoplasmose é febre, muita febre. E a minha filha não teve febre. Então, em momento algum, eles pediram exame de toxoplasmose. Mas uma voz disse para ela: peça exame de toxoplasmose. E ela pediu o exame, mandou para o laboratório. Quando voltou, deu positivo para toxoplasmose. Ela não sabe quem falou com ela, mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus. E quando veio, eles começaram a entender o que a minha filha tinha. A toxoplasmose desencadeou mais duas doenças nela. Uma chamada miosite, que aí justifica por que o potássio não aderia à célula do corpo dela, porque a miosite é justamente isso, esse descolamento do potássio da célula. E também ela teve uma outra doença chamada tubulopatia, que são cicatrizes que vão surgindo no rim, que também justificava os sintomas que ela tinha. E aí ela começou a tratar aquilo ali. No dia que ela começou a fazer o tratamento, 2 ou 3 dias depois, a minha filha já parava de pé, já comia sozinha, já caminhava sozinha. Para quem entrou desenganada, agora já sabíamos o que ela tinha e Deus foi dando orientação aos médicos e eles começaram a tratar da saúde da minha filha de forma assertiva. Como eu disse, minha filha ficou internada 12 dias. Ela saiu caminhando do hospital, para quem chegou andando. Médicos diziam assim: olha, a sua filha certamente ela carregará problemas neurológicos, sua filha vai ter problemas cardíacos e uma série de outras complicações ali, por causa desses sintomas que ela teve. E para honra e glória do Senhor, minha filha não tem nada dessa doença que ela teve. Hoje ela faz um tratamento, mas de uma doença autoimune que ela tem, mas que não tem nada a ver com isso que ela teve. Deus a curou completamente. Para quem entrou desenganada, Deus a curou. Uma das pediatras que acompanhava a minha filha, ela disse assim para minha esposa: eu tenho 20 anos de pediatria. Eu nunca vi algo acontecer como o que aconteceu com a filha de vocês. A minha filha, depois que ela saiu da UTI, ela ficou ainda sendo acompanhada. Os médicos pediram para que ela continuasse um tratamento para tentar entender tudo o que aconteceu com ela. E ela, por 6 ou 7 meses, todo mês ela ia para o Hospital Júlio Miller, como disse, no Hospital Federal. A minha filha, ela acabou tornando-se objeto de estudo daquele hospital. A nefrologista que acompanhava a minha filha, um dia chegou para minha esposa e perguntou assim: quando que a sua filha parou de fazer xixi? Aí minha esposa falou: não, em momento algum ela parou de fazer xixi. Mas então em algum momento ela fez xixi escuro, preto, né? Minha esposa falou: não, em momento algum ela fez. Não, teve que fazer. Tanto é que eu já tinha pedido hemodiálise para sua filha, porque os rins dela, segundo os exames, já estavam em falência. Ela precisaria de hemodiálise, e realmente tinha uma máquina de hemodiálise do lado da cama da minha filha. Ela falou assim: teve que parar, ou ela fez xixi escuro. E a gente disse para a médica: olha, a gente acompanhou o tempo todo, em momento algum ela fez xixi dessa forma. Ela falou: não é possível. Ela mostrou o exame para minha esposa e disse assim: olha, existe uma enzima no nosso rim, que o máximo, eu não me recordo qual é a unidade que ela colocou, mas ela disse o seguinte, que no máximo que ela chega é 30 unidades. A da sua filha chegou a 30.000. O rim dela teve que parar. E a gente disse: não parou. Tanto é que nem precisou de hemodiálise. Ela falou assim: não é possível. E quando ela voltou a andar, da miosite? A minha esposa falou: olha, depois que ela começou a tomar os remédios ali para miosite, tratar a miosite, ela uma semana depois já estava parando de pé, tanto é que saiu do hospital caminhando e tal. Ela falou assim: eu não consigo entender. Eu tenho 2 pacientes que, a propósito, são irmãs.
As duas tiveram miosite, a mesma doença que a minha filha. Essas mesmas enzimas que da sua filha chegou a 30 mil, dessas garotas chegaram a 3 mil. E já tem quase 2 meses que elas nem andam direito. Da sua filha chegou a 30 mil e em menos de uma semana ela voltou a andar. Como eu disse, o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que curou a minha filha. O Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que age em nossas vidas hoje. O Deus que falava com seus profetas, advertindo o seu povo, é o mesmo que fala conosco hoje. Mas a pergunta que eu quero trazer aos irmãos nessa noite: do que nós temos alimentado a nossa mente? A Bíblia fala de um conflito que está acontecendo, mas não é um conflito bélico onde uma nação se levanta contra outra nação. Hoje o conflito ele é real e acontece aqui na nossa mente. Quem será o Senhor de nossas vidas? E muitas vezes dizemos que somos cristãos, que confiamos em Deus, que servimos a Deus, mas no momento mais difícil da nossa vida, o que mais mostramos é uma certa incredulidade de quem realmente Deus é e o que Deus pode fazer por nós. Quando eu pergunto para alguém o que é fé, me respondem: fé é acreditar em algo impossível que Deus pode fazer. De fato, isso também é fé. Mas fé não é só isso, fé é muito mais do que isso. Fé é continuar acreditando em Deus, mesmo que Ele levasse a minha filha. Isso é fé de verdade. Fé é quando você pede algo para Deus e Ele não realiza, e você diz: tudo bem, Senhor, eu vou atender a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade e não o quê? A minha vontade. Isso é fé de verdade. Se eu perguntar aqui aos irmãos, quem confia em Deus? Parece uma pergunta tola para quem está na igreja, sim ou não? Eu tenho certeza que todos levantarão a mão. Mas quando realmente você precisar demonstrar essa confiança em Deus, será que você vai estar preparado? O que você tem feito hoje que vai te dar essa base para suportar os momentos mais difíceis da história deste mundo? Alguns anos atrás, toda a sociedade mundial foi assolada com a notícia do Covid-19. Quem se recorda? Todos se recordam, né? Nos grupos que eu participava da igreja, estou dizendo da igreja, não estou dizendo grupos seculares não, estou dizendo da igreja. Os comentários que eu via: não posso ir para a igreja porque o vírus está solto, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso isso. Não sou nenhum negacionista, não estou dizendo que isso não aconteceu. Eu inclusive perdi amigos queridos para a Covid. Mas o que me assustava não era a Covid, porque para quem conhece a palavra de Deus, sabe que a Covid é apenas a ponta do iceberg. Coisas piores virão. Não gosto de ser o profeta das más notícias, mas coisas piores virão. Sim ou não? Estou dizendo alguma bobagem aqui na frente? Quem lê, quem conhece, quem entende a palavra de Deus, sabe que o Covid é apenas a ponta do iceberg. Coisas piores virão. E o que eu mais via nos comentários e quando eu conversava com as pessoas era um desespero. Pessoas com medo de um vírus. Volto a repetir, não sou negacionista, não estou dizendo que isso não aconteceu. Não estou dizendo que eu não tinha medo, mas a minha confiança em Deus era muito maior do que o medo que eu sentia. Porque Deus estava se revelando na minha vida e na vida da minha família de tal forma que não tinha como ter medo, não tinha como duvidar do poder desse Deus. Esse foi um processo pelo qual minha família e eu passamos, que fomos aprendendo a nos relacionar verdadeiramente com Deus. A maioria de nós aqui temos um relacionamento superficial com Deus. Nós temos a mania de quando chegam os dias de culto, a gente veste a roupa de crente e vem para a igreja. Agora eu sou crente. Vai lá, congrega, adora e volta para casa.
quando chega em casa, tira a roupa de crente e age como se descrente fosse. Pergunto, isso é relacionamento com Deus? De forma alguma. Relacionamento é eu identificar no meio da multidão quando a minha esposa grita pelo meu nome. Se a minha esposa está me chamando. Por que eu identifico a voz dela no meio da multidão? Porque eu me relaciono com ela, eu conheço a voz dela no meio da multidão. No passado, quando os pastores se juntavam para ir para um pasto distante, juntavam-se ali 2, 3 pastores e iam em direção a um pasto distante para poder levar suas ovelhas para um pasto seguro, verdejante. As ovelhas se misturavam entre os rebanhos. E quando chegava o final do dia que tinham que retornar, o pastor dava o seu comando. As ovelhas estavam ali pastando e quando ouviam a voz do seu pastor, apenas aquelas ovelhas que pertenciam àquele pastor levantavam sua cabeça, olhavam para o pastor, viam o gesto de caminhada e seguiam o seu pastor. As demais ovelhas, elas continuavam ali. Você sabe identificar a voz do seu pastor nesse turbilhão de vozes que temos hoje em nossos dias? Quando recebemos o convite para vir para cá, depois de 2 anos de oração, fomos tentados a recusar um chamado de algo que nós havíamos pedido ao Senhor. E aí minha família e eu começamos a orar: Senhor, revela-nos se essa realmente é a tua vontade, confirme para nós. E aí Deus falou para minha esposa assim: abra a Bíblia no livro de Hebreus 11, leia Hebreus 11. E ela começou a ler, por volta ali do verso 14 ou 15, salvo engano, Deus começa a falar: pela fé, Abraão foi chamado para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar distante aonde Deus o levaria. Viemos a 2.200 quilômetros de distância para cá. Deus estava falando para a gente: olha, eu vou levar vocês para um lugar distante. Vocês vão sair do meio da sua parentela, do meio do seu povo, para um lugar distante onde eu vou mostrar para vocês. O meu filho, certo dia angustiado, porque isso era para se resolver em uma semana, levou mais de 40 dias para ser resolvido. E numa noite, a gente fazendo nosso culto familiar, nós angustiados ali, sabendo se viria ou não para cá, oramos e meu filho foi deitar e ele começou a orar ao Senhor: Senhor Jesus, por favor, nós estamos angustiados. Nós não sabemos se vamos para Macaé ou não, mas mostre para nós qual é a tua vontade. E ele deitou e dormiu. Nós tínhamos uma clínica em Cuiabá. E o meu filho limpava a clínica, minha esposa pagava ele para limpar a clínica. Então no dia seguinte era o dia dele ir lá para a clínica para poder limpar a clínica. E no carro ele falou para a mãe dele assim: mãe, Deus me falou já a resposta, se é para a gente ir ou não para Macaé. E aí a minha esposa, curiosa, falou assim: então fala qual que é a resposta. E ele falou assim: não, Deus me deu um sonho e eu entendi que nós vamos embora. Mas qual que foi o sonho? E aí ele começou a dizer: Deus me mostrou que nós estávamos morando num lugar onde tinha praias, porque na nossa região não tem praia. Pessoas diferentes, num lugar diferente, e Ele me mostrou que nós devemos aceitar esse chamado. Mas o ser humano é incrédulo, né? Continuamos orando. Um dia, eu fazendo o meu estudo bíblico, Deus falou assim: presta atenção sobre a história de quem você está lendo. E aí eu estava estudando lá em Samuel, onde fala muito sobre a amizade de Davi com seu melhor amigo. Quem que era o melhor amigo de Davi? Jonatas. A pessoa que convidou a minha esposa para vir para cá se chamava Jonatas. Deus fala ou não fala com os seus filhos? Sem dúvida. Mas estamos ou não estamos atentos para ouvir a voz de Deus no meio desse turbilhão de vozes que está ecoando pelo mundo, tentando nos enganar? Essa é a grande estratégia do inimigo de Deus nos nossos dias. Ele não está preocupado, irmão, se você vem ou não para a igreja. Para ele pouco importa. Para ele é até melhor que você esteja na igreja, mas vivendo um relacionamento superficial com Jesus.
Porque Ele sabe que se você está vivendo um relacionamento superficial com Cristo, você não terá forças para suportar as adversidades da vida. Você não conseguirá identificar a voz do seu pastor quando ele te chamar. Estamos dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que os descrentes. Paulo, para mim, um dos principais apóstolos, certa vez ele disse o seguinte, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu a viver com dinheiro, na riqueza, mas também aprendeu a viver na pobreza, sofrendo, porque para ele o que mais importava era o relacionamento que ele tinha que ter com o Senhor Jesus Cristo. Ele orou a Deus por 3 vezes pedindo que o curasse de um espinho que tinha em seu corpo. E ele clamava, ele orava e pedia, Senhor, me purifica dessa doença, porque certamente eu seria um melhor apóstolo, eu terei mais condição de pregar, de avançar com a tua obra. E Deus fala para Paulo o seguinte, a minha graça te basta. Paulo aprendeu da pior forma possível, que o que importa não é a circunstância de nossas vidas, mas o que importa para nós cristãos é continuar confiando em Jesus. Tem gente que fala, o dia que eu fizer isso, o dia que eu comprar aquilo, o dia que eu tiver aquilo outro, eu vou ser um bom cristão. Não, você tem que ser um bom cristão agora. É nas adversidades que somos levantados para testemunhar. Você e eu fomos chamados para ser testemunha. O problema é que muitas vezes nós, ao invés de prestar um serviço digno ao Senhor, nós prestamos um desserviço para Ele. Porque quando perguntam para você como é que você está, o que você tem respondido? Eu conheço pessoas que, se você pergunta como ele está, você se arrepende de ter perguntado. Porque só reclama, só reclama, só reclama e só reclama, nada está bom. Que Deus é o Deus que você serve? Será que o Deus que você serve não tem capacidade ou poder para resolver o menor dos seus problemas? Não é a circunstância que faz o cristão, é o relacionamento que faz o cristão. O sucesso da vida espiritual está no tempo em que você gasta na presença do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, o sucesso espiritual, ele está relacionado ao tempo que você gasta na presença do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós acordamos faltando em 5, 10 minutos para ir para o trabalho, faz uma oração correndo ali e acha que isso é um relacionamento com Cristo. Não, não é um relacionamento com Ele. Além de fazer tudo o que precisávamos para ser salvos, Jesus ainda nos dá o exemplo. A Bíblia deixa claro que todos os dias Ele acordava na 4ª vigília da manhã, para poder buscar junto ao Pai poder para fazer o que Ele fazia. Porque você e eu hoje não temos poder para ressuscitar alguém? Porque você e eu não temos poder para falar para um espírito sair e ele se retirar? Porque você e eu não temos hoje poder para poder curar alguém? Porque não gastamos tempo na presença de Deus. Jesus ele acordava por volta das 3, 4 horas da manhã, passava ali tempo se relacionando com Deus Pai, pedindo a Ele poder, pedindo orientação para aquilo que Ele iria fazer durante o dia. E era isso que dava para Ele a capacidade de suportar todas as adversidades e vencer as batalhas do dia a dia. Quanto tempo você tem gasto se relacionando com Jesus? Às vezes a gente está tão preocupado com doutrinas, né? Tem que guardar o sábado, devolver dízimo, fazer... Não estou dizendo que isso não é importante, irmãos. Isso sim é importantíssimo, faz parte da nossa identidade. Mas isso é secundário. A prioridade é o meu relacionamento com Jesus Cristo. João fala, quem tem o Filho tem o quê? Não. Quem tem o Filho tem a vida. E quem é a vida? Jesus. Quem não tem o Filho, aí ele vai dizer que não tem o Pai. Jesus é prioridade em nossas vidas. Ele deve ser a primeira coisa na nossa vida. Quem aqui tem um grande amigo ou melhor amigo? Acho que todos nós temos alguém que a gente confia e o declara como o melhor amigo.
Só que tem uma coisa, quem tem que ser o seu melhor amigo é Jesus. Quem tem que ser o meu melhor amigo é Jesus. É para Ele que eu tenho que contar todas as coisas. Paulo, ele fala que aprendeu. E se Paulo aprendeu, você e eu também podemos o quê? Aprender. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5. Ninguém vai para o céu por guardar os mandamentos. Ninguém aqui vai para o céu por devolver dízimo, por fazer o trabalho missionário, por ser desbravador, por ser ancião, por ser líder de igreja. Só vai para o céu quem se relaciona com Jesus. Ele deixa claro que vem para buscar os seus. No dia da volta de Jesus, ele vai falar para alguns assim: olha, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz milagre, fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai falar assim: eu não te conheço. Jesus só conhece quem se relaciona com Ele. E aí Paulo disse assim: eu aprendi a me relacionar com Jesus. E olha os segredos do sucesso da vida de Paulo, da vida espiritual. Porque Paulo transformou a vida de tantas pessoas através da sua vida. Ele conta o segredo para a gente. E eu quero finalizar a mensagem dessa manhã contando os segredos da vida de Paulo para cada um de vocês aqui, que eu tenho aprendido e que tem transformado a minha vida. Digo tenho transformado porque eu tenho quase 30 anos de adventista. Mas que eu tenho conhecido Jesus é nos últimos 3 anos. Porque o que eu tinha com ele era um relacionamento superficial, de alguém que eu trocava. Bom, eu vou na igreja, eu faço isso, e o Senhor me dá isso e aquilo outro. Tenho aprendido que confiar em Deus é mesmo quando Ele não der o que eu peço, o que eu quero, Ele ainda continua sendo Deus. Relacionamento é ouvir dEle aquilo que eu não gostaria de ouvir de um amigo, mas eu sei que Ele me fala porque é para o meu bem. Eu não posso me relacionar com as pessoas para ouvir só o que eu quero ouvir. Eu tenho que me relacionar e ouvir até aquilo que eu não quero ouvir, porque é para o meu bem. E Paulo diz o seguinte, verso 16: sejam sempre alegres. Acho que vai ter na outra versão aí, como está na outra versão aí? Regozijai-vos sempre. Na minha versão está assim: sejam sempre alegres. No fundo quer dizer a mesma coisa. Irmãos, olha bem para mim agora nesse momento aqui, preste bem atenção. Cristão de verdade não vive uma vida de tristeza. Cristão de verdade não vive uma vida deprimida, uma vida de reclamações. Ellen White fala que as nossas reclamações constantes criam uma espécie de uma nuvem negra que paira sobre nossas cabeças, que ao invés de dar um bom testemunho, a gente faz um desserviço para o Senhor. A minha avó, desde que eu me conheço por gente, ela sempre foi adventista. Ela se gabava de nunca ter perdido um culto na vida dela. Podia chover pedra, lá estava ela, antes mesmo dos diáconos para abrir a igreja. Mas a minha avó, ela não entendeu o amor de Jesus. Não tem uma vez que a gente conversa com a minha avó que ela só reclame. Nada que você faça para ela está bom suficientemente que ela não encontre um motivo para reclamar. A maioria dos filhos dela saiu da igreja. Sabe por quê? Porque ela dava um mau testemunho de Deus para a própria família. Sabe aquele teu amigo, sabe aquele teu parente, sabe por que ele nunca aceitou Jesus como seu Salvador? Verifique se não é você que tem impedido ele de ver Jesus. Certa vez, Mahatma Gandhi, depois de conhecer a Bíblia, estudar sobre a vida de Jesus, alguém lhe perguntou: já que você conhece Jesus, por que você não entrega a vida dele? Ele respondeu o seguinte: eu só não me torno cristão por causa dos cristãos. O que você tem feito com o seu testemunho? Paulo fala que, independente da circunstância, eu tenho que viver sempre o quê? Feliz, porque não importa o que aconteça comigo nesta vida, o que importa é a vida
por vir, é isso que importa. Ele estava na terra, mas seus olhos estavam aonde? No céu. Aonde você tem colocado seus olhos? No céu ou nas coisas da terra? Paulo diz ainda, ele afirma que nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. O que você tem contemplado diariamente? Você tem buscado em Jesus para ser o seu exemplo? Ou você tem buscado na TV, nas séries, nas músicas, no esporte? O que você tem contemplado? Porque aquilo que você contempla é aquilo que você será transformado. E aí Paulo continua. Esse é o primeiro segredo. Estejam sempre alegres, sempre felizes. Agora vamos ver o segundo segredo que Paulo nos ensina. Verso 17. Ore sem cessar. E aqui eu vou dizer uma coisa muito séria. A maioria de nós aprendeu a rezar e não a orar. Como assim? Você vem aqui na igreja falar que a gente reza? Sim. Talvez eu não seja nunca mais convidado para pregar nessa igreja. Mas vamos lá. A maioria de nós aprendeu a rezar e não a orar. Porque essas repetições que nós fazemos todos os dias, isso é reza e não oração. Oração, segundo Ellen White, é abrir o coração a Jesus como a um amigo. Pergunta aqui, quem aqui liga para o amigo só pedindo? Meu amigo, eu preciso disso, me dá aquilo outro, eu quero que você faça isso aqui agora, depois você faz isso. Alguém aqui faz isso para um amigo? Faz ou não faz? E por que você faz isso com Jesus? Ou, Senhor, obrigado por isso, ou melhor, amigo, estou tão grato a você pelo que fez, muito obrigado por isso, por aquilo, e fica só agradecendo. Alguém faz isso a um amigo? Então por que a gente faz isso com Jesus? A gente só pede e só o quê? Agradece. Mas o seu dia, por que você não conta para ele como foi o seu dia? Durante muito tempo eu acordava de manhã, às vezes não tinha dormido bem, estava cheio de preocupações, e falava para Jesus, obrigado pela maravilhosa noite que o Senhor me deu. Rolei na cama a noite inteira, e agradecendo ainda por aquela péssima noite. Mentiras, falta de verdade. A gente vai ter ele com mentiras. Pergunto, que amigo fica com amizade com quem somente para ele? Oração é dizer para ele, Senhor, a minha noite, vou falar para o Senhor, foi muito ruim, não dormi direito, mas eu agradeço ao Senhor por ter poupado a minha vida, e quero pedir a tua companhia para que nesse dia o Senhor me acompanhe, me ajude, e me faça entender qual é a tua vontade para a minha vida, porque eu quero fazer isso aqui, mas será que isso vai ser útil para o Senhor? Porque a gente está só preocupado com as nossas coisas, não com as coisas de Deus. Pedro vem falar no seu livro que nós nem sabemos orar, porque as nossas orações estão recheadas de orgulho e egoísmo. Nós queremos coisas só para nós, mas e o nosso irmão, nosso semelhante, por quem deveríamos interceder? Temos gastado tempo intercedendo pelas pessoas? Você tem cuidado da vida daquelas pessoas que Deus coloca na tua vida? O que você tem feito do seu tempo? Preocupado só com as coisas da sua casa, da sua família? Isso não é papel de cristão. O papel de cristão é cuidar da vida das pessoas. E quando eu digo, irmãos, cuidar da vida das pessoas, não é fofocar não, tá? É se preocupar, ir lá, se colocar no lugar da pessoa, ajudá-la, ser útil no serviço. Orar sem cessar é eu sair de casa, mas estar no caminho conversando com quem? Com Jesus. A minha conexão nunca para, ela não deve ser pausada. É isso que Paulo está dizendo, orar sem cessar. Quantas vezes, irmãos, depois que eu tenho aprendido a me relacionar com Jesus, eu estou dirigindo meu carro e conversando com Jesus. Esses dias atrás o pastor me ligou e falou assim, meu apelido é Tutu. Já ia soltar aqui, então já vou adiantar para vocês. Meu apelido é Tutu. O pastor me liga, Tutu, comecei um estudo bíblico aqui com uma irmã, fiz 2 estudos com ela e ela já está falando em batismo, só que essa semana eu não tenho como dar o estudo bíblico para ela. E aí, você pode dar o estudo no meu lugar? Porque eu não quero interromper o estudo bíblico. Eu falei, claro, pastor, eu vou lá, me fala o dia e a hora. Eu tenho a liberdade, porque eu sou um profissional liberal, então assim, eu faço o meu tempo. Então eu deixo às vezes de fazer minhas coisas para cuidar das pessoas que Jesus coloca na minha vida. Faço isso não porque eu sou bom, tá? Porque Ele tem me ensinado, porque se fosse por mim eu não faria o que eu faço. Quero deixar isso muito claro.
Porque do que eu estou dizendo aqui não é nada por mim, é tudo para a honra e glória dele. E ele tem me transformado. E aí, era uma sexta-feira, falei com a minha esposa, olha, eu não vou poder fazer o pôr do sol com vocês, porque eu vou dar um estudo bíblico e tal, então a gente tem que adiantar as nossas coisas aqui para a gente poder receber o sábado do Senhor, mas eu tenho compromisso em dar um estudo bíblico agora à tarde. E aí, deu um problema no meu carro, eu tinha combinado 3 horas da tarde com essa irmã, com essa pessoa, e não ia dar tempo. O pastor havia me passado o contato dela, eu liguei para ela e falei, olha, eu não vou conseguir chegar a tempo, às 3 horas, mas até 5 horas a senhora pode me esperar? Ela falou, não, meu filho, a hora que você chegar aqui eu vou estar te esperando. Eu falei, tudo bem, então até 5 horas eu chego na tua casa. E aí, resolvi a questão do meu carro, peguei minha família, a gente passou rapidinho no mercado, comprou algumas coisas, deixei em casa e fui correndo. Nem fiz o pôr do sol em casa. Fui lá para dar estudo bíblico. Comecei a mandar mensagem para essa pessoa, ela falou, eu moro perto do Colégio Castelo, eu sabia onde era o colégio, falei, bom, lá eu consigo chegar, ali pertinho eu ligo para ela e ela me dá as últimas coordenadas, chego na casa dela. Comecei a mandar mensagem, não me respondia, comecei a ligar, não atendia. E no carro eu comecei a conversar com o Senhor Jesus Cristo, falei, olha, eu me dispus a dar esse estudo bíblico para uma serva do Senhor, para alguém que quer te conhecer. Agora, não é justo eu ir embora para casa sem dar esse estudo bíblico. Essa mulher tem que ouvir da tua palavra hoje. E comecei a falar com ele, Senhor Jesus, eu vou ligar o carro, eu vou dar a volta aqui no quarteirão, e o Senhor me fala onde é que eu tenho que parar para poder encontrar essa mulher, porque ela não me atende mais, eu não vou embora enquanto der estudo bíblico. E estava garoando, estava chovendo, liguei o carro, já tinha mais ou menos 40 minutos parado ali, e o quarteirão era bem grande, dei uma voltona assim e voltei. E aí algo me disse, para o carro aqui. Parei o carro, falei, Senhor, eu vou tentar ligar para ela de novo. Mal sabia eu que estava perdido em frente à casa da mulher. E aí peguei o telefone novamente, liguei para ela, aí ela já me atendeu, e ela, estou te esperando. Eu falei, pois é, eu estou já quase uma hora aqui te procurando, não te acho. Ela falou, não, eu vou sair aqui na frente de casa. Quando ela abre a porta, eu estava de frente com a casa dela. Jesus, Ele quer esse tipo de relacionamento, que a gente não se desconecte dEle em momento algum do nosso dia. Eu estou conversando aqui com você, mas está falando com Ele também. Olha só o que Ele me falou, Ele está passando por essa dificuldade, Senhor Jesus. O Senhor tem poder para resolver, já começa a interceder ali pela pessoa. Isso, irmãos, é orar sem cessar. É eu falar para ele, Senhor, tem um abençoado lá no meu trabalho, que é só eu chegar, ele consegue me tirar a paciência. Sabe aquela irmã lá da igreja, que é só ela me ver, ela começa com picuinha? Senhor, me ajude a lidar com essa pessoa. Transforme a vida dela, assim como o Senhor tem transformado a minha vida. Olha quem eu era, Senhor Jesus. Olha o que eu sou hoje, porque o que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é orar sem cessar. É testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Irmãos, não espere Deus fazer algo extraordinário na sua vida, como Ele fez na minha vida e na vida da minha família, para começar a testemunhar. Temos que testemunhar das pequenas coisas. Certo dia, minha esposa pôs a minha filha no carro e falou, vamos ao mercado. Era um dia muito movimentado no mercado. E aí, o estacionamento estava lotado. Aí, por fim, a minha esposa achou uma vaga, uma das melhores vagas, coberta, perto da porta de entrada. E aí minha esposa vira para minha filha e fala assim, olha, Deus reservou um lugar aqui para a gente, um lugar bem especial. A minha filha, na época, estava com 10 anos, disse assim, claro, eu estava orando aqui para ele separar um lugar para a gente poder estacionar o carro. Às vezes a gente acha que Deus só vai se importar com os grandes problemas da nossa vida. Não, irmãos, está errado, tira isso da mente. Deus está preocupado com detalhes, Deus é um Deus de detalhes. Olha para a natureza, vê se Deus fez a natureza de forma grossa, mal acabada. Fez, Paulo, que é arquiteto? É tudo muito milimetricamente calculado. São 122 constantes, variáveis. Irmãos, a Terra está posicionada numa distância do Sol, que se ele estivesse mais próximo do Sol, nós morreríamos o quê? Queimados. Se estivesse um pouquinho mais distante, nós morreríamos o quê? Congelados. Deus é ou não é um Deus de detalhes? Claro que é, Ele está se preocupando com os pequenos detalhes da sua vida. O que eu vou comer hoje, Senhor Jesus? Pergunta para Ele, e você vai se surpreender com as respostas que Ele vai te dar.
O meu tempo eu acho que já acabou, já é um bom tempo, né? Mas me dê mais 5 minutinhos. Primeiro, estejam sempre alegres, ou sejam sempre felizes. Segundo, orem sem cessar. Terceiro, isso é o mais difícil, irmãos. Mas é isso aqui que a gente tem que aprender, a entender, a compreender esse verso aqui. Em tudo deem o quê? Graças. Diante da morte é fácil dar graças? Diante da doença, do desemprego, do problema dentro da família? Mas Jesus fala o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Você pode não estar entendendo o que você está passando hoje, mas se você persistir, você continuar nessa busca, Deus vai te revelar o propósito. E o melhor de tudo, sabe daquela paz que eu mencionei para vocês quando minha filha entrou na UTI? É essa paz que Deus quer colocar no teu coração. Mas para isso eu tenho que ser uma pessoa alegre e feliz. Eu tenho que aprender que apesar das circunstâncias da vida, é Deus quem está no controle de tudo. Ao contrário de uma parte da religião que acredita que Deus nos criou e nos deixou a nossa própria sorte, Deus não nos abandonou. Deus sim está no controle de todas as coisas. Deus só não faz coisas maiores em nossas vidas porque nós não permitimos. Quebremos nosso coração diante do Senhor e maravilhas Ele fará em nosso meio. Olha o verso 20, ou melhor, verso 19. Não apaguem o quê? O Espírito. Ele está falando constantemente em nossas mentes, nossos corações, através da Bíblia. Não apaguem o Espírito, não abafem o Espírito do seu coração, da sua mente. Permita que Ele te revele o que Ele quer te dizer, o que Ele quer te falar. E quero terminar dizendo, minha filha saiu daquele hospital 12 dias depois, por honra e glória do Senhor, completamente curada. Tivemos alguns gastos nesse período. Me recordo, e é o último testemunho que eu quero contar. No primeiro sábado que ela passou naquele hospital, que eu falei para ela que nós iríamos continuar testemunhando de Deus dentro daquele hospital, nós chamamos muito a atenção das pessoas que ali passavam. Porque todos os dias a gente abria a palavra de Deus, a gente estudava. Nós cantávamos, minha filha e eu, minha esposa com ela, quando estava lá. A nossa igreja fazia serenatas quase todos os dias, perto da janela ali da UTI onde ela estava internada. Isso chamava a atenção das pessoas. Numa noite eu estudei com a minha filha o Salmo 127, foi a reflexão. E lá fala que em vão, se Deus não for o construtor, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não é o guarda da cidade, em vão vigia o sentinela. E aí o verso 3 fala assim: do que adianta você perder noites trabalhando para comer penosamente o pão que você conquistou, sendo que Deus dá para os seus filhos enquanto dormem? Eu meditei com a minha filha nesse salmo. Só que Deus foi me dar um entendimento desse salmo em torno de 30 dias depois. Depois que minha filha saiu do hospital, passou algum tempinho, minha esposa e eu, nós saímos para uma cidadezinha pertinho de onde a gente morava, espaireceu um pouco a cabeça, e no caminho a gente ia conversando. Olha, a gente gastou isso, aquilo outro, e tal, e tal, e tal, e ela começou a falar ali o que nós havíamos gasto. Ela chegou num determinado valor, falou: a gente gastou X. Só que nessa noite que eu fiz a meditação com a minha filha, eu não fiquei com o celular na mão. No dia seguinte, quando minha esposa chegou, que a gente trocou ali o turno, eu fui para casa, descansei um pouco e vi que tinha várias mensagens no meu celular, pessoas ligando, querendo saber da saúde da minha filha. Fui respondendo algumas e tinha uma mensagem de um amigo, mora perto da minha casa, muito amigo mesmo. E aí abri a mensagem para ver o que ele estava dizendo ali, e eu vi que tinha um comprovante de depósito, irmãos, na minha conta. Na nossa conversa ali, era um comprovante de depósito. Eu não devia a ele, nem ele me devia, não entendi, mas abri para ver
era um valor significativo. Embaixo dizia assim: isso é para ajudar a custear as despesas que vocês estão tendo agora. E se precisar de mais, você pode me falar que eu vou te mandar. À noite eu tinha estudado com a minha filha que enquanto nós dormíamos, Deus cuidava da nossa família. Quando eu saí com a minha esposa, ela começou a falar o que a gente havia gasto, e ela falou assim: olha, a gente gastou X. Até então eu não tinha falado para ela desse depósito. Eu falei: pois é, naquela madrugada assim, o nosso amigo Madison, ele depositou exatamente esse valor na nossa conta. Não é por mim, não é pela minha família, é pelo que Deus pode fazer na vida daqueles que se rendem a Ele verdadeiramente. Finalizo dizendo: sejam sempre alegres, orem sem cessar e deem graça em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Amém. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, eu clamo Cristo. Buscar e receber libertação. Preciso de esperança e liberdade, eu clamo Cristo. Quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade, o medo atroz, sobre os cativos depressivos, eu clamo Cristo. Proclame nas montanhas
és meu sol, quebra as muralhas, brilha entre as trevas, sê meu farol. Querido e bom Deus, se até aqui nós vivemos um relacionamento superficial com o Senhor, nos perdoe. Tenha misericórdia, porque somos falhos e débeis pecadores que carecem da Tua ajuda e do Teu direcionamento. Querido Deus, ajude-nos a cada dia a buscar ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre cada um de nós. E o Espírito Santo nos mova a fazer aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Precisamos da Tua ajuda, da Tua direção, e por isso nos entregamos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom restante de sábado a todos.